Bom, vou me colocar como protagonista, porque acredito que, eu já falei isso, tem que ter muita coragem para estar aqui dentro. Acho que todo mundo teve muita coragem de aceitar esse desafio. Eu me considero uma pessoa que tive muita coragem de aceitar esse desafio, para entrar aqui na casa com todos os meus erros, meus acertos, minhas qualidades, meus defeitos, minhas facilidades, minhas dificuldades. Sou um ser humano, erro, vou errar e não tem problema nenhum em assumir os meus erros. Quando as pessoas falam para mim, eu reconheço esses meus erros, eu posso assumir e abraçar eles e pedir desculpa e seguir em frente. Mas eu me jogo muito aqui no jogo, não tenho medo nenhum de jogar, de me posicionar, não tenho medo de me entregar, não tenho medo de me comprometer com esse jogo. Então, por isso, eu acho que eu sou o protagonista, acho que eu movimento bastante o jogo, acho que eu tenho relevância, acho que eu tenho muita coisa ainda para fazer aqui dentro da casa e exatamente por isso que eu gostaria muito de ficar. Então, me considero protagonista dentro dessa história. Antagonista, acho que também não é novidade para ninguém. Na verdade, a Jade se colocou nessa posição a partir do momento que ela me indicou 2 vezes para o paredão. Então a gente acabou criando essa relação de rivalidade. É uma pessoa que eu admiro, é uma jogadora que eu acho excepcional, gosto dos pensamentos dela. Acho que depois, quando ela sair, ela vai ver que as conclusões que ela teve sobre as coisas que ela achou foram equivocadas, mas isso depois ela vai ver e tá tudo certo. E concordo quando ela diz que sim, a gente vai ter um momento, se eu ficar amanhã no paredão, acredito que a gente vai ter um momento desse enfrentamento e acredito que vai ser uma disputa bem acirrada e bem bacana e talvez a gente tenha essa resposta quando alguém sair por lá. Coadjuvante, hoje no jogo eu vou colocar o Lucas, que é o cara que eu mais tenho dividido ideias sobre jogo, que é um cara que a gente começou a se conectar, deve ter umas 3 semanas mais ou menos, que a gente começou a trocar ideia. É um cara que eu gosto muito, a gente ainda está construindo essa relação além do jogo, mas no jogo a gente já estabeleceu essa relação bem sólida. É um cara que eu gosto, é um cara que eu enxergo o coração dele e eu tenho vontade de estar próximo a ele. Então hoje eu coloco ele como meu coadjuvante, apesar de eu achar que ele é o protagonista da história dele, mas é um cara que eu gosto de trocar ideia, é um cara que eu gosto de conversar sobre o jogo. Como figurante eu vou colocar a Larissa. Eu concordo quando ela diz que é difícil sim entrar com 1 mês de programa, com certeza é muito difícil, mas o Gustavo também entrou com 1 mês de programa e ele em 2 semamas fez o que muita gente... Eu não interrompi você, eu gostaria que você não me interrompesse, por favor. Não estou interrompendo. O Gustavo fez mais do que muita gente aqui em 2 meses de programa, ele fez em 2 semanas. A Larissa, quando ela estava lá na Casa de Vidro, ela falou que ela queria muito entrar, fazer acontecer e jogar, e que ela queria movimentar o jogo, inclusive disse isso no discurso dela no domingo, quando ela estava imune, e em menos de 24 horas depois, ela foi para o lugar mais cômodo, mais fácil, que foi a rede de proteção, que ela mesma e o Gustavo também falaram lá dentro, e ela entrou no quarto e ficou naquela rede de proteção. Não julgo, tá tudo certo, assim como eu também. Já me equivoquei aqui dentro quando resolvi votar na Nath, porque era o mais fácil, o mais cômodo, mas eu reconheci o meu erro, voltei atrás, me posicionei de uma maneira diferente e nessas 2 semanas eu não vi você se reposicionar, não que você tenha que, mas não vi. E pra mim é uma pessoa contraditória, figurante, não contou a história dela em 2 semanas e espero muito que amanhã eu consiga ficar e que ela saia. É isso. Obrigado, Arthur.